Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. Bolocadinho, já deu tudo certo em nome de Jesus. Sabe, hoje nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo. E quando eu ia começar aqui, Gabriel, veio algo na minha mente. Dr. Rodrigo é uma pessoa que ele respeita muito a questão da fé. Não vou falar de religião, mas respeita da fé. E veio uma palavra, eu vou pedir a Gabriel para colocar, para a gente poder ler Mateus 4, de 1 a 11. Para a gente ler ali no tema ali. Gabriel vai entender. Veio na minha mente agora. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Nós hoje estamos aqui com o Dr. Rodrigo, que é nosso convidado, nosso jurídico. Nós vamos falar sobre atualidades. Começamos atrasado um pouquinho, porque faz parte da luta do dia a dia. Germano entende, graças a Deus, e vocês também. Esse programa vai ficar em streaming, vai ficar aí na plataforma da Voz de Campos. E eu quero... Jesus não precisa de defesa. Deus não precisa de defesa, né? Não, porque ninguém explica Deus. Nada explica Deus. Quem é que explica Deus? Nada explica Deus, né? Mas nós precisamos, nós nos agarramos a Ele. E nos agarramos à palavra. A palavra veio para todos. Ela não volta vazia. Alguma mente, algum coração, essa palavra vai alcançar nesse dia. Então, no início logo do programa, eu vou ler aqui do meu celular, né? Sentir de Deus, e Deus sabe todas as coisas, nós não sabemos nada. Eu não sou protestante, eu não sou cristão, eu não sou católico, eu não sou da Umbanda. Não importa. O que importa é que todas as coisas do bem acrescentam na nossa vida. Fala o bem, deseja o bem, pensa o bem. Eu falo isso para cortar em mim primeiro, porque a palavra vai cortar em mim primeiro. Então, quero deixar aqui essa palavra. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites e, por fim, teve fome. O tentador aproximou-se e disse: Se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem. Vamos ver aqui. Se és filho de Deus, né? É a história da tentação de Jesus no deserto. Estamos ali, porque aqui se és filho... aumenta um bocadinho para mim, né? Se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-se-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus também: Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe
tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse o Senhor Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegam os anjos que o serviam. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia e segue a batalha na terra, e a batalha continua e vai continuar. Eu senti de Deus de falar essa palavra, porque Deus não precisa de defesa, Jesus não precisa de defesa, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus, as coisas de Deus não é para a gente tentar entender. Quem vai entender se a nossa mente é só 10%, né? Nós não conseguimos nem entender a nossa mente, que dirá entender Deus. Então, as coisas de Deus é fé. A fé é pra gente viver, não pra questionar. Eu não posso questionar a sua fé como o senhor não questiona a nossa, né? Sim, sim. Doutor Rodrigo vive no meio de um monte de crente, vivo no monte de crente, doutor Rodrigo também. Vivo no meio de um monte de aposentado, doutor Rodrigo também. Vou levando comigo. Gabriel, não posso questionar a fé de Gabriel, ninguém sabe o tamanho da fé do outro, nem vai entender. A gente só entende mesmo, doutor Rodrigo, quando o milagre chega. Aí a gente entende. Nós estamos vivendo no meio de algumas pessoas amigas que estão com câncer. Assim, pessoas novas, muito novas, que têm filhos, muito nova mesmo, e esposa de pastores, que não é escondido, a esposa do pastor André. Sim, sim. Né? O senhor deve ter ouvido na rede aí, né? É muito nova também. Então, nesses momentos de milagre, né? Como o menino, né, do Fábio passou aqui, graças a Deus está aí. Também. Nesses momentos que a gente conhece, vê a presença de Jesus. Porque está ali, onde tem uma pessoa com frio, né? Nesse tempo a gente às vezes tem tanto paletó, né, Gabriel? Cobertor e tudo. Vamos tirar um paletó de uma pessoa que está na rua. Doar, né? Um cobertor que a gente passa o inverno, a gente não usa. Então, ali Jesus está. Jesus está onde está o bem. Questionar para quê? Vamos viver. Vamos viver o bem, a alegria, a vida, e melhor ainda, respeitando o outro. Não é? Não importa se é lá a religião dos nossos ancestrais africanos, né? Se é lá o islamismo, não importa. Os países, as nações, elas estão em guerra, né? Os cabeças das nações, eles precisam de oração. Os homens que mandam, né? Sim. Aí vem tanta novidade agora. As pessoas que acreditam nos planetas, tá aí Urano aí para mudar tudo, para queimar tudo, para fazer tudo novo, para renovar, e de tudo de dentro para fora. Então, senti isso porque às vezes a gente estuda muito e esquece do princípio das coisas. A gente precisa saber que o princípio das coisas é o construtor, aquele que construiu o nosso DNA. Quem vai explicar o nosso DNA ainda não tem, né? É verdade. Doutor Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Roseli. Bom ver o senhor, hein? Tá com o cabelo mais grisalho. Tô ficando um pouquinho mais velho, né? Um pouquinho mais velho. Muito trabalho. Muito trabalho, Tô graças a sabendo. Graças a Deus, Papai do Céu tem nos abençoado, né? E eu queria, assim, já de primeira mão, assim, já agradecer muito esse convite que você fez. Eu me sinto muito honrado, muito agraciado de estar aqui, poder falar com as pessoas, poder nos comunicar com as pessoas, né? Poder passar até alguns recados, né, do sindicato que a gente, né, verdade, que a gente toca lá, e também quanto ao pessoal da saúde, né, e tudo. E eu achei essa palavra que você abriu o nosso programa aqui muito positiva, porque nós estamos vivendo um momento muito singular no mundo, né? São várias guerras, são guerras que deixam a gente muito preocupado, né? A guerra de Israel, a guerra da Ucrânia, né? O mundo está tomando um rumo de muito beligerante, né? De muita luta, e a gente sabe que essa guerra, ela, antes de entrar no mundo, ela já começa no mundo espiritual, né? É verdade. Então, assim, tá é uma guerra espiritual, e agora está se manifestando no mundo concreto, no mundo material, não é? Então, assim, a gente vê com muita dificuldade, né? Eu imagino que serão tempos difíceis, sabe, Roseni? Muita fome, muito frio, muita luta, muito sangue derramado, não é? Só acredita que vem a terceira guerra.
eu acredito que nós vamos passar por algo muito grandioso muito proximamente. Está tendo o juízo, né? Porque há diversas visões nesse sentido, né? Eu, por exemplo, sou católico, então a gente acredita que Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, nos trouxe alguns avisos, algumas visões, não é? E que a gente sabe que isso, num momento exato, né, vai se concretizar. Então, assim, a gente vê tudo isso com muito temor, com muito respeito e com muita fé também, porque se a gente está aqui agora, nesse momento, para passar por essas situações, é porque Deus encontrou na gente, né, pessoas, ou espíritos ou almas, né, para que a gente possa modificar ou melhorar ou amparar essas pessoas. Eu acredito que o Brasil, aí já numa visão diferente da minha religião, mas existem visões diferentes que apontam para o mesmo ponto, né? Então, por exemplo, dentro da religião espírita, né, eles acreditam que esse momento que nós vamos passar agora, o Brasil vai se revelar um grande consolador mundial. Porque como o Brasil não tem bomba atômica, não é um país beligerante, não é um país de guerra, pelo contrário, é um país do diálogo, né, da conversa e do acolhimento, nós teremos a responsabilidade aqui no Brasil de acolher essas pessoas pós-guerra. Não é? Que o mundo vai ser, uma parte deve ser destruída, porque a gente sabe que se continuar essa escalada de violência, pode acontecer de entrar as grandes potências, né? E isso pode se destruir uma parte boa do planeta com essas guerras. Tem a tecnologia que já está preparadinha para guerra em alguns países, né? Exato. E eu acho que na maioria dos países. Pois é, além disso, tem a situação da fome, porque toda guerra é geradora de fome, né? E qual é o celeiro do mundo? Quem que produz no agro o alimento para o mundo todo? Somos nós. Então, nós estamos hoje numa posição estratégica, né? Não da geopolítica do homem, mas da geopolítica... Tudo vem de cima para baixo. De Deus, por assim dizer. Nós estamos posicionados, né, para fazer esse acolhimento, para fazer essa diferença na vida dessas pessoas. E felizmente ou infelizmente, né, o Brasil hoje... ele é dominado por situações que às vezes não são das melhores politicamente, né? A gente está também num momento aí de beligerância política, né? Esses ajustes que estão sendo feitos dentro do Congresso, dentro do Supremo Tribunal, né? Esses conflitos que estão havendo, a gente vem acompanhando tudo isso com muita preocupação, mas a gente sabe que dentro do nosso país existem 90% das pessoas, 99% das pessoas tem esse espírito acolhedor, tem esse espírito, como você disse, de doação, cético, de doar, né? E de acolhimento. O Brasil, você as vê pessoas que são de fé. Nós somos um tipo de povo, Roseni, que quando a gente passa na rua e vê um cidadão jogado ali com frio, né? A gente faz o quê? A gente vai em casa, né? Pega um casaco. Se você não tiver um casaco, você vai ali na padaria, compra um pão, compra um leite. Isso ajuda a acabar com as guerras. Não é? Exato, é isso, é a misericórdia. É a misericórdia. Nós somos os representantes de Deus aqui, né? É verdade. Existe uma linha de pensamento filosófica que diz o seguinte, que Deus está em nós. Então, Deus não precisa mandar um anjo aqui. É verdade. A porção nós do é que temos que cumprir nós. A missão que Deus nos dá, que é de amor, né? De misericórdia, de acolhimento, nunca de rechaçar o outro. O outro pensa diferente de mim, então aquilo não vale nada. É verdade. Né? Então, hoje eu estava me lembrando, nós tivemos uma conversa, eu e o Dr. Maurício. A senhora conhece o Dr. Maurício, né? Muita gente boa, eu é meu sócio lá e é nosso também, é diretor jurídico dentro do sindicato, nos ajuda lá, né? Gosto dele, gostei muito, você está muito bem acompanhado. O Dr. Maurício, hoje nós estávamos falando, relembrando, né, um caso jurídico, porque houve uma época, Roseni, que aqui no Brasil havia pena de morte.
As pessoas às vezes falam assim: porque se houvesse pena de morte no Brasil, tudo seria diferente. Tem certas pessoas que merecem morrer. Mas por que a pena de morte deixou de existir no Brasil? Porque ela já existiu. Você vê que Tiradentes, ele foi morto pelo Estado, né? Foi morto pelo Estado, foi esquartejado e suas partes, né? Sua cabeça, os membros, foram todas colocadas em postes nós públicos. Nós ligamos muito pouco pro nosso passado. Pois é, tem que se estudar essa história. E isso começou a ser modificado com um caso famoso. Aqui pertinho da gente existe um município chamado Conceição de Macabu. Não é? Então, ali em Conceição de Macabu, existia um senhor que ele tinha problemas mentais na época. Ele andava puxando, ele era coxo, andava puxando de uma perna. Uma pessoa muito simples, da roça, mas todo assim, barbudo, não cortava o cabelo, andava maltrapilho, roto, né? E por isso as pessoas o chamavam da Fera de Macabu. Esse caso famoso que está na internet, quem quiser pode pesquisar, chama-se A Fera de Macabu. Esse caso famoso, ele foi acusado de estuprar uma jovem. Aí pra gente. Estuprar uma jovem e essa jovem engravidou. E ele então foi condenado à morte por esse estupro. Foi morto, foi decapitado, foi cortado, né, em várias partes, colocado em poste público. E quando essa moça viu a cabeça dele pendurada num poste, ela teve uma comoção, ela teve uma emoção, né? E contou a verdade, que ela tinha se perdido com um coronel, com um fazendeiro, um cara muito rico, que era casado na época. Então, para não causar escândalo na família dela, que era uma família rica, e nem na família do coronel que havia engravidado ela, né? Que na época as famílias abastadas não poderiam sofrer esse tipo de abalo. Eles usavam os jovens e tudo, e a culpa ia para os pobres. E aí ela caiu então de joelhos e pediu 1000 perdões, 1000 desculpas e contou a verdade. Mas e aí? O que fazer? Porque a Fera de Macabu já havia sido morto. Não tem como reverter uma sentença de morte. Então, nós precisamos ter essa consciência com a gente de que nós já passamos historicamente por uma série de situações e é preciso resgatar para não cometer os mesmos erros do passado, né? A história está aí, né, para nos ensinar e nós não podemos cometer os mesmos erros. Por isso que eu não apoio essa ideia da pena de morte para o Brasil, porque a gente sabe que aqui no Brasil, como no mundo todo, né, o ser humano ele é passivo de erro. Só que esse é um erro irreversível. Se houver um erro jurídico, se houver um erro no julgamento, não se volta atrás. Nós podemos pegar mais longínquo no tempo o caso de Jesus. Uma representação, né? O julgamento de Jesus, Roseni, foi totalmente fora da lei. Os estudiosos hoje, eles estudam o julgamento de Jesus e nos trazem de que as coisas foram feitas dentro da ilegalidade. Por quê? Porque era uma aclamação de alguns que se sentiam ameaçados por Jesus, veja bem, alguns patriotas do próprio Jesus, porque quem o matou foi Roma, foram os romanos, mas a pedido dos judeus. Foram os judeus que condenaram Jesus. Foram os judeus que pediram a cabeça de Jesus. Aqueles que eram religiosos. Exatamente, que se sentiam ameaçados pela presença dele, pela força dele. Então, diante desses exemplos históricos, nós temos que nos render, né, verificar que a pena de morte, ela é uma coisa que precisa ser abolida da humanidade, entendeu? Então, nosso amigo Josiel chegando aí, um abraço, Josiel, prazer revê-lo. Então, eu queria também, Roseli, se você me permitisse, fica à vontade, trocando um pouco de assunto, né, mudando um pouco de assunto, mas dentro ainda dessa questão da humanidade, eu gostaria de falar meia dúzia de palavras aqui sobre assédio moral. Né? Tá. Assédio eu moral. Até coloquei um vídeo aqui do senhor. Quer assistir? Podemos sim. Mandei aí para ele aí um vídeo. Tô recebendo, eu fiz uma
uma linha aqui de transmissão, por isso eu estou falando, estou ligada, mas estou ligada aí na sua palavra aí. E, doutor Rodrigo, o senhor falou tudo. Nós precisamos ter um coração onde não haja guerra. Exatamente. Porque se a guerra acaba na minha e na sua vida, nós já estamos já não manifestando essa sombra. Essa né? presença, Porque nós estamos aí com muita mudança. Nesses próximos dias, nós saímos de pandemia, né? Verdade. Então, vem muita mudança. Esse atraso de civilização né, vai passar. Mas, para isso, tem que haver um crescimento interno. Verdade. Só aqueles que manifestarem seus crescimentos internos, nós temos que superar cada dia. É verdade. Nós superamos a pandemia. Agora, em nome de Jesus, tomara a Deus que não venha a guerra, mas já está aí. Já é uma coisa muito visível para todos, tá né? se concretizando cada vez mais. Está se concretizando e são atitudes aqui na Terra de homens. Em tristeza, de pessoas que tristeza. se acham que estão acima do bem e do mal, né? Verdade. Nós estamos vendo aí que foi aberto aí no espaço um caminho onde dá para visualizar múltiplos universos através da energia quântica, através da matemática. Agora, foi porque o homem descobriu ou porque Deus já está permitindo? Exatamente. Já está as coisas vão se revelando, né? Quer dizer, vai tirando o véu, né? Vai sendo retirado o véu, né? Interessantíssimo. O tempo está se abrindo realmente, porque, ó, você não sabe mais quando é terça, quando é quarta, quando é quinta, né? Então as mudanças estão vindo. O pessoal está assistindo do Instagram, pessoal aí da linha da transmissão já começou. Muito bom. E nós queremos aí, passa aí, eu quero ver o doutor Rodrigo falando sobre assédio moral, porque doutor Rodrigo está muito ligado ali ao jurídico do sindicato. Agradeço muito a Deus pela vida dele, pela vida do Dr. Maurício, de Dr. Ebert, também que fica lá longe de tal cara, mas tá sempre que pode estar conosco, porque são pessoas que estão voltadas para o bem de pessoas que sofrem, porque a gente às vezes está do lado de fora, não sabe como é o preconceito, as acepções que o pessoal que trabalha dentro da saúde sofre. Exatamente. É muita acepção, a gente tem tido de muitos pequenos casos. poderes. Só um minutinho. Então, por exemplo, dentro do município, a gente conseguiu sentar muitas vezes em conversa de igual por igual, né? Mas dentro da área pública, da área particular, existe preconceito, às vezes, de um graduado, por menos coisa tão ridícula. Coisa, né? Uma São os pessoa pequenos gritar poderes com a outra. Né? As pessoas não sabem exercer. Eu, há muitos anos atrás, eu trabalhava com um médico e ele jogava pinça, ferro e aparelho no chão. Eu sempre gostei dessa pessoa, independente do que elas eram. Então, eu falava, doutor, eu tinha meu jeito de falar, eu falava, doutor, se acabar a pinça, eu não vou abrir outra caixa, não. Né? Trabalhei também com médicos que colocavam a enfermagem para fazer parto e ia dormir. Né? Então, tinha isso. Mas as pessoas, trabalhei com pessoas que andavam no corredor quase com chicote. Com assistente social que achavam que chefiar e compartilhar, né, doutor? Sim, claro. Liderar, né? Agora, uma pessoa que não está preparada para cuidar para tratar bem aquele que está do lado, um médico, ele tem que ir para o CRC, ele tem que ir para a cadeia, para onde for. Exato. Mas ele não pode estar dentro de um hospital. Ou então, até o próprio, muitas vezes, algumas enfermeiras que ainda não se graduaram mesmo para tomar posse de tratar bem a sua equipe. A questão hoje, a vertente de gestão é uma coisa tão diferente de tudo isso, de equipe multidisciplinar, de equipe de trabalho, é tudo tão diferente que eu entreguei para o departamento jurídico do sindicato para cuidar dessas coisas com caneta mesmo e com processo mesmo e com indenização mesmo. Toca aí, Gabriel, para nós. Se propor a estar reunido, meu nome é Rodrigo, as pessoas, eu sou advogado, para que possam então atuar junto às clínicas, aos hospitais, com camisetas, bonés, faixas, aqui hoje, né, para evitar esse grande problema que é o assédio moral. Sobre assédio moral. Né? Então eu queria lembrar. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Pereira, eu sou advogado
do Sindicato dos Enfermeiros de Campos dos Goytacazes. Estamos vindo aqui hoje para trazer um recado para toda a enfermagem sobre assédio moral, né? Então eu queria lembrar que o assédio moral é toda conduta abusiva, seja por palavras, gestos, atitudes, que humilha, constrange ou persegue um trabalhador, causando danos à sua dignidade e à sua saúde psicológica. Na enfermagem, muitas vezes ocorre de forma velada ou explícita, principalmente em ambientes hierárquicos rígidos. As formas de assédio são humilhações públicas, críticas constantes, xingamentos, palavras ríspidas, sobrecarga injusta de trabalho, deixar o profissional com os piores plantões ou pacientes mais complexos sem suporte. Exclusão deliberada, ignorar, não repassar informações importantes, ameaças de demissão, punições injustas, desvalorização do trabalho, não reconhecer esforços, atribuir erros a um profissional específico. Assédio vertical, que a gente chama, né? São quando os superiores, né, cometem um assédio aos seus subordinados, ou até mesmo na horizontal, entre os mesmos colegas dos mesmos níveis, né? As causas do assédio moral na enfermagem tem uma cultura organizacional tóxica, a hierarquia rígida, a competitividade excessiva, a falta de gestão humanizada com superiores autoritários, as condições precárias de trabalho, sobrecarga, falta de recursos, a tolerância a comportamentos abusivos, né, a normalização do bullying como fortalecimento da condição, né, do assédio moral. E a gente tem também as consequências que isso traz para os profissionais, como a saúde mental, né, ansiedade, depressão, a síndrome do Burnout, né, que é muito comum. Temos também as consequências na saúde física, insônia, dores crônicas, problemas gástricos, o desempenho profissional, né, erros médicos, desmotivação, abandono da profissão, impacto na equipe, como ambiente hostil, rotatividade alta, né, muita gente mudando de emprego. Como identificar o assédio moral? Há um padrão repetitivo de humilhações, no isolamento do profissional, a piora na saúde mental sem causa aparente, diferenciação injusta no tratamento entre colegas. O que fazer em caso de assédio moral? Documentar-se, isso é muito importante. Registrar data, hora, testemunhas, situações, buscar apoio, conversar com colegas do sindicato ou do RH, denunciar no trabalho, protocolar formal, o protocolo formal na instituição. E a via jurídica, né, que é o processo trabalhista de assédio moral, que é crime no Brasil. A Lei 10.224 de 2001 prevê que é crime o assédio moral. Conselho de classe, o COREM, pode intervir em casos éticos. E o apoio psicológico, que é a procura de terapia, serviços de saúde mental, né? Como podemos prevenir o assédio moral? Políticas institucionais claras contra o assédio, canais de denúncia anônimos, treinamentos sobre saúde mental, respeito no trabalho, fortalecimento da equipe, trabalho em grupo, comunicação não violenta. Legislação no Brasil, vamos lá. A CLT permite a rescisão indireta se houver assédio, artigo 483. A Lei 10.224, já citei, de 2001, tipifica o assédio moral como crime. E as NRs do Ministério do Trabalho, que são as normas, né? As normas sobre saúde ocupacional. Bom, então nós temos aqui o papel do sindicato, que é o papel de acolhimento e orientação. Acontece que o sindicato precisa oferecer um canal de denúncias para relatos de assédio moral. Orientar o profissional sobre como proceder legalmente, documentação, testemunhas, provas, indicar assistência psicológica ou jurídica, no nosso caso, né, do nosso sindicato de enfermagem aqui de Campos, né, nós temos esse apoio jurídico aqui. A mediação e a pressão institucional. Age como mediador entre o trabalhador e a instituição, né? Então, o sindicato ele age como mediador, né, nos hospitais, nas clínicas, etc. Pode encaminhar ofício exigindo apuração do caso, faz pressão coletiva, né, mobilizações, campanhas para mudança nas políticas das empresas. Então, assim, o Sindicato de Campos, ele
tem que se propor a estar unido, né? Unir as pessoas para que possam então atuar junto às clínicas, aos hospitais, com camisetas, bonés, faixas, né? Para evitar esse grande problema que é o assédio moral. O apoio jurídico é muito importante, né? Auxiliar na elaboração de denúncias formais ao Ministério Público do Trabalho, o MPT, nós estamos aqui para isso, né? Eu sou um dos advogados do sindicato e ajuda a entrar com ações trabalhistas por danos morais, é o que a gente também pretende. Encaminhar denúncias ao COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem, se houver violação ética, né? Então, assim, o sindicato ele tem um papel importante, mas o sindicato ele depende também das pessoas que o formam, né? É preciso se sindicalizar, é preciso estar unidos e atentos a estes comportamentos, né, autoritários, de xingamento, falar alto, palavras agressivas, né, atribuição de culpa injustamente, enfim. Se você sofreu ou sofre algum tipo de assédio, procure o seu sindicato. O nosso sindicato está de portas abertas, aguardando por você para te ajudar nesse aspecto e nesse momento difícil. Um abraço. Doutor Rodrigo, boa, né? Você assistiu? Sim. Né? Fala bem, verdade, né? Você falou bem, explicou muito bem. Vamos dar uma passadinha aí no Instagram? Vamos dar uma passadinha. Não estou conseguindo ver nada hoje, Gabriel. Eu esqueci meu óculos. Cheguei aqui. Nossa, Fernandinha entrou, vamos ver aí. A Bia, o Moacir, Maria Helena Souza, um abraço, Maria Helena, Bia, Moacir, Josiel Chaga estava lá, Espinosa. Conhece Josiel Chaga? A Rose Miriam, o Anderson, tá aí o Anderson Rocha, a Elaine Moraes, o Dick, Papoa, o Eduardo Costa, Frânio, um abraço pra você, hein? Nós estamos nos devendo aí um jantar. Eu e Frânio, nós costumamos jantar juntos de vez em quando. Júlio Miller, o Augusto Oliveira, abraço, Augusto. Raquel Garcia, lá de Cabo Frio, pessoal da missão, saudade Raquel. Leila Marcos Cabral, a Pano, a Rita Gesteira, da enfermagem, a Rita. A Raquel Garcia, guia oficial, ela é cantora, gospel. Matheus Sanches é lá de Rio das Ostras, é o que eu falei, né, Gabriel? Vamos lá. Estou trazendo o meu povo para cá, para Aurora, para compartilhar com a gente. A Ana Mascarenhas, ela é do Avante. Ela é da direção, se eu não me engano, da direção do Avante Mulher. Não sei se ela ainda está, mas é do Avante. Houve mudanças agora no Avante. Juliano Vieira, a Marilene Candiano, a Mariângela Rosa. Quero falar muito com Mariângela, que é minha prima, irmã de Zé Orne Rosa. Então estão aí, estão ligados, vamos ligando. Isso é porque quando a gente faz correndo, imagina devagar. A Samuel Siqueira lá de Tóquio, meu amigo, minha paixão. Aqui, ó. Tá até arriscado isso me comprometer, mas é amigo, paixão mesmo. Frânio Abreu aí, a união faz a força. Daí a importância dos sindicatos. Frânio é meu amigo, acho que uns 40 anos. Todos os dias. Frânio quer saber da minha vida, gente. Frânio, por isso eu não me importo muitas vezes que eu me isolo um cadinho. Porque quer saber, não me encontrou, acha Frânio. Porque Frânio, ele sabe tudo da minha vida. Todos os dias aqui. Doutor Rodrigo, essa semana e semana passada tá na boca do povo. O senhor falou, não estou bem informado, não. Mas vamos. A história do filho de Maria Mendonça. Sabe, Maria Mendonça foi uma cantora. Faleceu, né? E aí, o pai da criança, eu queria até, né, falar juridicamente sobre isso. A criança ficava com a avó, tinha guarda compartilhada, e o pai entrou requerendo a guarda unilateral, né? E o juiz concedeu. Né? Concedeu, tá explicando aí, concedeu. Entre os motivos que eu achei muito interessante foi a questão da alienação parenteral. Que, né, o juiz alegou alienação parenteral, que
entre outras coisas. Mas isso é uma coisa tão comum de acontecer. Muitas vezes um familiar toma conta de uma pessoa, de uma criança, e começa a falar mal do pai ou até mesmo da mãe, não é? Então, isso seria a alienação, né? Porque, veja bem, a criança, ela precisa ser cuidada, em primeiro lugar, pelos pais, né? Somente na ausência dos pais é que outras pessoas poderiam, vamos dizer assim, ser habilitadas, não é? Dentro de um processo para cuidar dessa criança. Então, por exemplo, no caso como aconteceu aí, né? O pai sobreviveu à mãe, né? A mãe faleceu, né? E deixou uma criança menor. Quem tem a prioridade para cuidar dessa criança é o pai, não é? Porque o pai... E por que o pai? Mesmo que eles morassem separados, que eles fossem separados e tudo, mas o pai precisa conviver com o filho. Essa convivência é que a gente chama dessa alienação. Alienar quer dizer retirar, né? A retirada do pai da vida dessa criança. E eu estou falando do pai, mas poderia ser a mãe também, em outro contexto, né? Porque a gente está analisando esse caso aí. Então, assim, a decisão do juiz, ela está balizada dentro da lei, né? E daquilo que a lei prevê e daquilo que a lei busca, que é o quê? Justamente essa possibilidade do pai cuidar do seu filho, né? Na ausência da mãe. Então, assim, quem é a pessoa que seria prioritária na vida dessa criança? O pai e a mãe. Na ausência do pai, fica a mãe. Na ausência da mãe, fica o pai. Isso precisa ser entendido, muito bem entendido, porque muitas das vezes acontece assim, mas é tão injusto porque a avó estava cuidando muito bem, a criança chama a avó de mãe, né? Eu já tive casos como esse, já por teve, isso que eu estou dando como exemplo. Já teve. Então, assim, é claro que existe vamos dizer assim, o histórico, né? A avó pode cuidar muito bem de seu neto e tudo mais, mas ela não é a mãe. Ou ela não é o pai. Então, por lei, quem tem esse direito, quem tem essa prerrogativa, seria o pai. Apesar da avó cuidar muito bem, a criança precisa conviver com seu pai, porque foi ele que foi o responsável por trazer aquela criança ao mundo, assim como a mãe. E o vínculo emocional também do pai da criança com o pai ou com a mãe é muito grande. Eu conheço casos que os filhos tomam conta da mãe, que os filhos tomam conta do pai, mas eles não querem sair dali, eles se escondem, eles têm medo de sair dali. Sim, né? sim. É uma coisa, como a gente estava falando, tem até um âmbito espiritual também. O juiz perguntou à criança. Eu imagino que isso deve estar causando toda essa celeuma, essa coisa, por conta da questão do patrimônio, né? Do patrimônio, da herança, que a Marília Mendonça até hoje, né, é considerada uma grande cantora, vende-se muito. Então existe realmente os royalties, né, do artista, parece que a mãe, músicas, né? Alguns internautas dizem que a mãe vendeu já para Som Livre 70 anos adiantado, não se sabe. Também houve um outro questionamento que eu achei muito interessante jurídico, foi a divisão do seguro. Sim. Que o seguro, houve exigência da família de Maria, parece que morreram 4 no acidente, né? Inclusive o tio dela. Mas a família ficar com a metade do valor do seguro. E os outros ficarem com menos da metade. Quer dizer, então alguns julgaram que deram mais valor à vida dela do que à vida dos outros que morreram ali no acidente. Entendi. Mas parece que foi a causa do trabalho que o seguro dá mais valor àquele que tinha um propósito de ganhar muito mais. Na questão do seguro, fizeram um contrato na questão do seguro, o que eu posso dizer é o seguinte: o sinistro, né, precisa avaliar de per si, quer dizer, de cada um, né, aquilo que seria a projeção, né, do segurado. Então, assim, é claro que se morre o Neymar,
né? O seguro para o Neymar é milhões, bilhões, né? Agora, se morre uma pessoa mais com poder aquisitivo mais baixo... Aí se Neymar está no avião com outras pessoas... tem que... Então, mas aí que está. No caso dos jogadores, da Friburguense, vamos falar. Quem foi para segurar a bola, então recebeu menos? Então, mas é isso aí que eu estou falando. Depende da projeção, porque o seguro, ele é baseado numa questão de estatísticas, não é? O seguro, ele é todo formado, a parte securatória do direito, ele é todo formado sobre estatística. Então, estatisticamente, né, o Neymar daria quanto? Isso aí que eu fiquei quanto que não daria, assim, Então, assim, tem muita coisa aí que a gente às vezes não entende, mas que existe um porquê, existe uma base, um fundamento para se falar isso, entendeu? Agora, essa questão do patrimônio... Tá bloqueado agora as contas, deu o que falar. Muito dinheiro, né, Rodrigo? Eu imagino, né? Eu não estou acompanhando o caso assim de próximo, mas eu imagino que deve ser muito dinheiro e uma situação desagradável, né? Porque acaba desagregando um pouco a família, né? Essa questão. Eu me lembro dessa situação aí, não sei se você acompanha Tem o patrimônio atrás, dela aí. falando sobre o bebê reborn, né? Que um casal estava brigando pela guarda do bebê reborn. Aí se descobriu depois que não era verdadeiramente a guarda do bebê reborn, porque você não pode fazer uma guarda de um ser inanimado, né, de um objeto. Mas o que a advogada, depois se explicando, o que ela pretendia, na verdade, era o valor das contas do YouTube ou das redes sociais desse bebê reborn, porque esse bebê reborn, olha, cerca de 500 milhões de reais. Uma menina de 26 anos, teve uma carreira, né? Ela começou cantando na igreja, 500 né? milhões de reais. Ela começou cantando na igreja depois. É muito dinheiro, realmente. Mas, enfim, a gente... sabe que essas coisas acabam desagregando, né, os familiares. É chato, é horrível, né, ter que brigar, lutar por as questões. Ele falou também da dilapidação do patrimônio. Pois é, tomara que o pai tenha consciência, plena consciência, de que esse dinheiro não é dele, né? É do filho, né? É o filho que eles tiveram juntos. Então, assim, que o pai seja... sempre muito responsável de ver o melhor para o filho. A decisão do juiz, eu li ali em algum local, em algum momento, que ele concedeu essa liminar, né? Porque ele queria o melhor para a criança. Diz ali, fere diretamente o interesse maior que é do menor. Porque entendeu? O garoto estava com diabetes tipo 1, eu acho que agravou muito a situação, porque tinha áudios dela para não contar ele sobre algumas questões medicamentosas que ele precisou, né? Para não contar ele sobre questões que o garoto estava com algum problema de doença, alguma retaliação ali, então ela estava escondendo e a guarda era compartilhada, algumas coisas contou lá. Ali diz, o advogado de Ruth afirmou que não houve dilapidação patrimonial e que, pelo contrário, o patrimônio do neto mais que triplicou desde a morte de Marília. A indenização foi de 2 milhões referente ao acidente aéreo. Então, eu entendo que o juiz sempre busca o melhor para a criança, né? Nesses casos familiares... Baixa um cadinho a indenização para 5 vítimas. Né? O senhor falou mesmo. A pessoa mais vulnerável aí é o filho, né? Que ficou sem a mãe, né? E, evidentemente, precisa ser cuidado, né? Aí diz assim, incluindo Marília Mendonça, o piloto Geraldo Martins de Medeiros, o copiloto Tarcísio Pessoa Viana, o tio e assessor de Marília, que era o Abcele Silveira Dias Filho, e o produtor Henrique Bahia. As famílias das outras vítimas questionaram a divisão. A família de Marília Mendonça ficou com quase metade da indenização, cerca de 1 milhão. Contrato, né? E Ruth ressaltou que também perdeu seu irmão no acidente. Na verdade, no caso ali, foram Marília, só Geraldo... Só mais um cadinho, Gabriel. 3, 4. Foram 4. Não, 5. Na verdade, foram 5. Mas 2 da mesma família, né? A Marília e o tio, né? Quer dizer, então por isso que a família também levou a metade, né? Porque eu imagino que o título de segurança, né, de seguro da Marília tenha sido um pouco maior, né?
por questões disso, da questão da estatística, né? No caso aí foi da companhia aérea mesmo. Da estatística, né? Foi a questão da estatística que o senhor falou. Eu imagino que tenha sido isso. Por isso que essa diferença aí nos royalties, né? E essa coisa toda. Mas é muito triste, né? Você saber que essa criança órfã, né? De mãe, agora também tem essa situação, né? De briga da avó com o pai. Está muito exposta essa situação. Para a gente gostar um pouco do direito, né? É uma aula de direito. Aula de direito. O juiz, para tomar uma atitude dessa, as atitudes, para mim, contam muito. Eu observo muito as atitudes. E eu vi que o pai, um garoto novo também, tem uns 27 anos, ele tem atitudes firmes, fortes. Né? E aí ele primeiro foi lá, compartilhou a guarda, compartilhou a administração. Mas quando surgiu os problemas, ele reuniu as provas e logo agiu diante da lei, né? Ali foi armado para frente do juiz, com tudo já sabendo que ia ter. Se não houver nenhuma Mas o direito era dele também, né? Pois é, isso que eu queria dizer. Se existir alguma prova de que ele está fazendo errado, aí tudo bem. Mas, a princípio, a lei o ampara, né? Porque ele é o pai. Ele é o pai, já amparava ele. Ele tem prioridade sobre os avós. Isso é o que a lei prevê. Né? Só em casos, assim, de demonstração inequívoca de que o pai é uma pessoa que, por exemplo, faz uso de drogas, que o pai vive uma vida dentro da concupiscência, dessas coisas da carne, aí você, né, teria alguma restrição. Mas isso tem que ser provado. Ele não teve pode ser só dito. Ele teve até o cuidado. Eu acho que foi assim, ele foi muito preparado, porque ele teve o cuidado de diminuir os shows dele antes. Para provar que ele tinha condição de tempo. De tempo para cuidar. E aí, quando ela argumentou que ele não ajudava com nada, ele já estava com tudo pronto. Ele pediu desculpas, mostrou as contas de escola, de pessoal de enfermagem, do material que ele comprou nos Estados Unidos, porque o garoto tem essa diabetes tipo 1. Você vê, um menino com uma dinâmica de vida, com tudo aí, né? Deve estar passando, né? Toda essa situação aí em volta. Isso me fez lembrar aquela situação também do Gugu liberado, né? O Gugu, parece que os filhos agora também andaram brigando, um irmão com o outro, né? Por conta da herança. Aí surgiram várias pessoas que se diziam, né? Parece que houve uma briga entre mãe e filhos por causa da herança, enfim. Foi uma família meio improvisada ali, né? Houve uns embrólios desse lá. É triste, né? Saber que as famílias brigam por conta de patrimônio, de dinheiro, né? Mas é uma realidade. E é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. O que eu achei ali um agravante, que eu fiquei... Às vezes eu assisto, vou acompanhando algumas coisas, né? Vou estudando, vou acompanhando ali. É que foi criado, segundo o YouTube aí, e os comentaristas têm comentado bastante sobre isso. Uma empresa, ela criou uma empresa no nome do marido, do advogado e do filho para administrar. Aí, quer dizer, 40% era dela, 60% do menino. Mas o menor, como que o menor tem cria? Tem que ser representado. O menor tem que ser representado em tudo, né? Até que ele ganhe maioridade, possa ele mesmo exercer, né, a administração, ele vai estar sempre sujeito a uma curatela, uma tutela, né? Uma pessoa que o represente, que o oriente, né? E que tome as atitudes. Então, assim, até conta bancária, né? A gente sabe que conta bancária de menor existe, né? Você pode abrir uma conta bancária para o seu filho, para sua filha e tudo, mas quem administra é o adulto, né? É a pessoa maior de idade. Porque também existe a questão da responsabilização. O menor, ele não pode ser responsabilizado, né? Já o adulto pode. Então, precisa ter essa representação. Isso me faz lembrar também uma outra disputa que está havendo também, que nada tem a ver com a questão do direito de família, mas que é interessante a gente colocar, que é a questão que agora o ministro do Supremo Tribunal Federal está sendo processado lá nos Estados Unidos pelas empresas
caso do presidente Trump, né? E uma das coisas que estão sendo discutidas é exatamente a falta de representação o ministro dessas de lá. empresas. O ministro daqui? O ministro daqui do Supremo está sendo do processado céu, como lá. Que esse Xandão aguenta? Pois é. Ele está sendo processado lá. É do lado de cá e do lado de lá. O cara é guerra cá com ele, guerra lá com ele. Também. Mas aí ele está sendo processado por quê? Porque ele está sendo... pelo menos está sendo dito lá nos Estados Unidos, de que ele está tomando decisões no Brasil que afetam o povo americano e que afetam empresas americanas, né? Mas aqui no Brasil, todas as empresas estrangeiras precisam ter um escritório aqui, precisam ter um representante aqui. E nem todas têm. E nem todas têm. Então, ele está achando que o negócio está largado, que o Brasil deve estar com portas muito abertas, sem querer defender. Eu acho que não, mas é isso, no fundo é isso, né? Então está sendo discutido também essa questão da representação. Você vê como que é importante essa coisa que a gente estuda no direito, que é a personalidade, né? Os direitos da pessoa, né? A personalidade. Aí, no caso, entra o direito internacional, né? Também, a previsão de direito internacional, os conflitos de interesses internacionais que vão ser discutidos nesse processo lá. Esse processo está sendo tocado lá nos Estados Unidos, né? Mas o ministro Alexandre de Moraes já foi citado, intimado para se explicar lá. Então, né? a briga dele agora atravessa a fronteira. Atravessa a fronteira. Ele agora vai ter que pegar um avião e ir lá, sentar lá. E pode. Pode ser chamado lá em outra jurisdição. Então, Quando a lei é preconizada de lá, é chamada lá. Eu penso que está sendo muito na pessoa física, né? Quer dizer, pelo menos o que eu tenho lido na imprensa é que estão se concentrando na pessoa física do Alexandre de Moraes, quando na verdade todas as atitudes, todas as decisões são tomadas de forma institucional. Então quem teria que estar sendo processado é o próprio STF e não o ministro, porque o ministro ele compõe um órgão, né? Ele ali, vamos dizer assim, ele está ali a trabalho, né? Ele não está ali no pessoal, ele não está como pessoa física, ele está ali como um ministro representante de uma corte, que é a Suprema Corte do país. Então, no meu pobre entendimento, há quem possa discordar, mas eu acredito que esse processo em nada vai dar, porque esse processo que está sendo tocado deveria mirar o próprio Supremo Tribunal Federal, questionar as decisões do Supremo e em que isso tocaria as empresas, as pessoas jurídicas e físicas dos Estados Unidos. Mas aí, quer dizer, está direcionado para ele, né? Uma coisa pessoal que eu não vejo legitimidade passiva da parte dele, né? Aí vamos falar sobre legitimidade, né? Quer dizer, existe a legitimidade ativa e é de quem pode propor a ação. E a legitimidade passiva. Não era de fórum dele mexer nisso. Porque ele é pessoa física. Por isso que os Estados Unidos pegou ele aí. Porque quem deveria, no caso desse? Então, o Supremo é quem deveria responder por decisões tomadas pelos seus ministros, entende? Porque é assim, Roseni, você é enfermeira de um hospital, não é? Se você toma qualquer atitude no âmbito do hospital, dentro do hospital, você tomou aquela atitude como funcionária do hospital. Eu não posso processar você. Não posso processar você. Eu tenho que processar o hospital. Você é uma preposta, é uma representante ali naquele momento. Você é um braço do hospital. Você está entendendo? Assim como o motorista de ônibus, assim como, né? A gente vê, por exemplo, né? No caso, por exemplo, de um acidente de trânsito, né? Se o ônibus está errado, quem tem que responder não é o motorista do ônibus, é a empresa de ônibus quem responde. Porque quem contrata mal tem que pagar o preço, tem que ser responsabilizado por contratar mal. Vamos supor que foi por culpa do motorista do ônibus houve o acidente, né? Quem responde? A empresa de ônibus. Entende? Então, assim, a mesma coisa em relação ao Supremo. Se o ministro que está lá toma qualquer atitude errada, considerada errada, eu não estou aqui julgando méritos, mas vamos supor que as decisões que ele tenha tomado tenham sido exorbitaram, teria que ser o Supremo a responder e não o ministro, pessoa física, né? Porque ali no âmbito é como se você estivesse dentro de um hospital, você está entendendo? Naquele momento você não é Roseni,
Você é a enfermeira que estava representando o hospital, que estava entendi. exercendo A pessoa jurídica. É a pessoa jurídica, entendeu? Então, assim, eu discordo dessa ação dos Estados Unidos em face do ministro Alexandre de Moraes, porque eu acho que está sendo direcionado à pessoa física, deveria estar sendo direcionado à pessoa jurídica do Supremo, entendeu? Eles teriam que tentar desfazer vai ser uma guerra as de decisões. gigantes. É uma boa causa para assistir, né? Para assistir. Vai ser uma briga e tanto, né? Mas então, Roseli, aí eu gostaria de polo político, mas é uma boa briga jurídica. Tem muito campo jurídico ali para ser explorado. Eu queria só, voltando ao assunto da questão do assédio moral, só esclarecer o seguinte, pessoal: xingamento nós estamos com considerado assédio moral. É considerado assédio moral, tá? Então, assim, se você é xingado no seu ambiente de trabalho, se mesmo com motivo de chacota, de brincadeira, né? O gordinho, pega ali pra mim, não sei o quê. Esse jeito jocoso de falar, isso pode ser considerado um assédio moral, tá, gente? Mas isso é diferente da cobrança. Veja, o que eu estou dizendo é o seguinte: se o chefe dá uma ordem, essa ordem precisa ser cumprida. Não é porque ele deu a ordem que está sendo assédio moral. Não pode se confundir essas coisas, né? Existe o assédio moral e existe a voz de comando. Isso a lei já prevê. A lei prevê a hierarquia, não é? O que não prevê é o abuso da hierarquia. É quando usa a hierarquia para falar de uma forma jocosa, de uma forma que atribui ao outro certos tipos. Por exemplo, neguinha, né? Neguinho. Isso aí tá dando dinheiro a beça. Você parece um macaco, você parece isso, Isso, além de tudo, é injúria racial. Pode dar prisão por racismo. Hoje em dia é difícil saber até o termo que usa. Não, mas então, mas se você não sabe o nome da pessoa, é senhor e senhora. Dentro do ambiente de trabalho, não é um local de brincadeira. Não é local de brincadeira. O local de brincadeira é da porta do trabalho para fora. No local de trabalho, o nome já diz, é local de trabalho. Ali dentro estão todos imbuídos do mesmo espírito, da mesma consciência, da mesma responsabilidade, né? Principalmente dentro de um hospital, principalmente dentro de uma UTI. Não é cabível, não é possível, não é, dentro de um ambiente de UTI, um ambiente extremamente perigoso, extremamente com uma pressão psicológica tão grande, não é? Um aperto das funções, as pessoas quererem brincar. Ali não se pode brincar. Dentro de UTI não é local de brincadeira, não é local. E também é preciso ver o seguinte: nós agora estamos com um processo lá em que uma técnica de enfermagem, tá, gente? Vou contar rapidamente a história, claro que não vou revelar nomes, mas uma técnica de enfermagem estava sob tanta pressão que ela tropeçou no cabo que estava estendido daquele reanimador, né? Da pessoa. Ela tropeçou, caiu e trincou a costela. Você imagina a dor, né? Uma costela quebrada, né? E ela continuou tendo que trabalhar, porque o chefe continua exigindo dela. Apesar dela dizer que estava sentindo muita dor, que ela não conseguia pegar mais as coisas, não conseguia segurar as coisas. Doutor Rodrigo. Então, você vê, isso daí é claro que é um assédio moral. Né? As pessoas responsáveis, os chefes dela, deveriam fazer o quê? Olha, você está sentindo dor? Então você senta ali, procura ver o que é, vamos tirar uma radiografia, porque não é a pessoa adoece dentro de um ambiente desse. Dano físico, risco de vida, exatamente. Né? Desrespeito então, assim, à vida. E ela ainda foi ridicularizada, foi chamada de lenta. Você é muito burra. Gente, isso é assédio moral. Você ser chamado de burra, de ser chamado de lento, de ser chamado de... Entendeu? Você não sabe fazer as coisas. Então, existem formas de cobrança. É isso que eu quero dizer. Existe aquilo que é uma cobrança normal, não é? Que o chefe, na posição de chefe, precisa que o funcionário dê o melhor de si, não é? Que esteja atento, que esteja focado. Não é possível, dentro de uma UTI, uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, estar no celular.
não é isso? A gente entende que ali dentro, como eu disse, é um local de trabalho. Você não pode estar assistindo vídeos, né, e dando risada dentro de um ambiente hospitalar, entendeu? Então, até por uma questão de respeito ao paciente que está lá, que está ali, que está sofrendo. Socorro, chega uma família. Hoje acho que não existe mais, mas há tempos atrás eu sei que tá no pronto-socorro brincando, chega uma família em sofrimento, né? Exato, então é isso. Quer dizer, então existe um respeito. Eu tô falando essas coisas porque a gente não pode confundir, tá, gente? Não pode confundir. Nem tudo é assédio moral. Quer dizer, a exigência de que você... Mas tem a questão também do paciente, dos usuários da saúde pro profissional. Tem gente que chega, trata mal, né? Então, o abuso do paciente para com o profissional, ele deve ser registrado, tá? Deve ser registrado. Passa pra gente aqui do jurídico do sindicato, que a gente vai tratar essa informação. A gente vai em busca, né, dos danos morais, dos danos materiais, se houver. E agora, isso tem que ser tratado de forma muito, muito profissional, tá? É por isso que eu digo, você não pode ceder. Mas eu chego cheio de problemas no trabalho e ainda tem que aturar paciente falando isso e aquilo. Não, você não está ali para aturar nada, você está ali para trabalhar, para exercer a sua função, né? Se a sua função é de técnica de enfermagem, você vai exercer a sua função de técnica de informática. Você vai falar com o paciente o estritamente necessário para que ele tome as informações, para que ele tenha as informações, não é isso? Olha, a senhora precisa tomar esse remédio de 12 em 12 horas. É isso. Você não precisa ficar conversando sobre a vida do paciente, entendeu? Tem você não precisa ser, éticas, você não precisa ser amiguinho do paciente. Tem que ele ser é profissional. Você tem que ser uma postura profissional. Por que eu digo que você não pode ser amiguinho do... Esse termo amiguinho quer dizer o seguinte, que você abre a brecha para que ele também a trate com desrespeito. Entende? Então, assim, o tratamento tem que ser um pouco distanciado no sentido de que ele tem que entender que você está no seu ambiente de trabalho. Ele pode brincar, ele pode fazer as coisas, mas você não. Você está no seu ambiente de trabalho. A brincadeira não pode... ali dentro, naquele ambiente, ficar né, um ambiente de brincadeira, de conversa, de piadas. Porque depois que você abre o precedente da piada, ele pode fazer uma piada de mau gosto e você vai ter que aturar. Porque você que abriu o precedente, entende? Então, por isso que eu tô dando essa orientação, gente, de uma forma geral. Cada um faz com sua vida, faz do seu jeito, né? É claro que tem que haver humanidade, tem que haver a humanização da saúde, sim, mas por via de quê? Por via de preocupação e cuidado, e não de brincadeira. Tem diferença entre você ter uma preocupação de cuidado, né, com o paciente. Olha, eu vou cuidar desse paciente. Cuidar é uma coisa. Brincar com o paciente, chamar o paciente para uma brincadeira é muito perigoso, principalmente hoje em dia. Pode ser confundido com um assédio sexual. Não é? Verdade. A gente sabe como é que são essas coisas. Lugar não é? Que tem muitas mulheres, né? Um enfermeiro, né, masculino entra num ambiente extremamente feminino, com pacientes femininas, né? E ele começa a brincar e dá brecha e depois sofre um assédio, ele não pode reclamar, né? Ou vice-versa, ele assedia as pacientes. Então isso é muito complicado, é muito grave, gente, é muito grave. Por quê? Porque o paciente, ele sempre vai ser considerado o lado, vamos dizer assim, mais vulnerável, né? Você estava no seu ambiente de trabalho, mas ele estava ali totalmente vulnerável. Então, tenhamos cuidado com essas coisas. Assédio moral e sexual não é brincadeira. Isso é caso de polícia, é caso de delegacia, é caso de se fazer uma ocorrência, é caso de mover um processo judicial. A gente precisa ter essa consciência. Agora, o comportamento também tem que ser um comportamento profissional. Por isso que eu digo, você não pode também você brincar, fulano é gordinho, fulano, e depois não aceitar que brinque com você, entendeu? Porque aí você abriu o precedente, né? Mas ele exagerou. Mas onde que estava a linha de limite? Quem traça a linha de limite é a pessoa no tratamento. Então, Rodrigo, né? Quando o Botafogo perde, que a gente chega no assédio moral. Fala que nunca é campeão, nunca ganha. Isso é assédio moral, quero saber. Né? É complicado, né? Nós estamos com pessoas aqui
Aveguino Ferreira participou do meu programa na outra semana e ele falou para mim que não é qualquer programa que ele assiste. Só assiste mesmo programas especiais com assuntos especiais. Está aqui nos assistindo, então estou me sentindo privilegiada. Que honra. Meu amigo Aveguino Ferreira está ali, a Jane, Luciano está ali, o Walter. A Silvia Paz é uma pessoa que eu admiro muito. A Silvia Paz, ela agora escreveu um livro sobre cemitério. E ela fez... esse livro é uma arte. Né? Ela apresentou para nós aqui. Santo, né, é um livro com muito fotos e tudo. Ela trouxe numa vertente, né? Uma vertente muito especial. Aí, Roseni, vamos chamar a Silvia para falar desse livro. Vamos trazer ela aqui. Interessante esse tema do cemitério, muito me atrai. Você sabe que quando... Ela veio aqui, foi um dos programas mais assistidos, porque às vezes eu não reassisto os programas que a gente faz aqui, não. Aí lá uma vez ou outra eu vou lá e abro um e vejo que o programa... né? Verdade. Soltou. Você sabe que quando o corpo, né, quando o defunto, ele aponta na porta do cemitério, toca o sino, né? Por quê? Porque está anunciando a entrada daquela pessoa no Campo Santo. Não sabia. Ali é considerado Campo Santo. E o Campo Santo, isso foi remonta, né, da época das guerras, em que o Campo Santo ele é respeitado, ele não é atingido por balas. Você sempre tem que deixar o acesso ao Campo Santo, porque as pessoas têm o direito de enterrar os seus entes. Isso é da cultura judaica também, de respeitar o corpo, né? Nós temos aqui também a Alzenira Viana, lá do Farol, minha prima, gente muito boa, ela, a Marilene Candiano, Assis Rangel tá aí. Assis é pai do Tags. O Tags tá aqui ainda na TV Aurora. Aí temos a Giane, o pessoal tá entrando, a Marilene tá ali, o Matheus continua conosco ali. Matheus Sanches é uma pessoa muito gente boa, faz um trabalho muito legal, né? Então, nós estamos com Wagner é da direção do nosso sindicato, Wagner Almeida, né? Sim, gente Wagner. muito boa. Então, nós seguimos aqui, tem um assunto muito interessante, nós estamos já quase terminando o programa. E passa para nós sobre servidores aí, sobre essa lei aí. Da desaposentação, né? TRJ suspende ordem de desaposentação de mais de 1.000 servidores em Campos. Um senhor tentou entrar nesse assunto comigo essa semana, eu falei, vou pesquisar. Aí não... Vamos ler aí a matéria, como é que é? Podemos. Vamos aí, Gabriel. Vamos aí, nós estamos aí. Vamos passando aí, Gabriel, para a gente poder ler a matéria. Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por meio de decisão da 5ª Câmara de Direito Público, suspendeu a execução que previa a desaposentação de mais de 1.000 servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência de Campos dos Goytacazes, a Prev Campos. A medida impede que esses servidores fossem desligados do Prev Campos e obrigados a migrar para o regime geral de previdência social, que é o INSS, o que poderia representar uma sobrecarga significativa ao sistema federal e gerar instabilidade na gestão previdenciária local. De acordo com a Procuradoria-Geral do município, a manutenção desses vínculos garante maior segurança jurídica e estabilidade financeira ao sistema municipal de previdência, além de proteger os direitos dos próprios servidores. Entre aspas, se trata de um processo extremamente complexo, de contundente impacto não só social, mas também às economias públicas e dos servidores envolvidos. A decisão preserva o equilíbrio do regime próprio e evita um efeito cascata que poderia comprometer tanto a Previdência Social quanto o INSS, já tão pressionado em âmbito nacional, avaliou o Procurador-Geral do município de Campos, Matheus José. A Procuradoria-Geral esclarece ainda que a decisão é de natureza provisória, foi em sede de tutela, né? Concessão da tutela, e que a atuação do município da Justiça Estadual visa equacionar a questão com o entendimento recentemente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, que em julgamento de processo de mesma espécie, com repercussão geral, determinou a preservação das aposentadorias concedidas, bem como aquelas que os requisitos satisfeitos até 17 de junho, mês 6 de 2024. Então, eu queria dizer... O que eles querem? Eles estão mantendo os servidores públicos aposentados pela Prev Campos.
né? Porque o que estava sendo tentado era o quê? Era voltar esses servidores para o INSS e acabar com o Previcampos, né? Mas houve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Acaba com. Aí faz o quê? O dinheiro do caixa. Então, para que não houvesse mais malversação do dinheiro da Previdência, né? Então, assim, em cima de uma situação de erro, que é a malversação do dinheiro da Previdência, do Previcampos, eles passariam a retirar os servidores dali, passar para o INSS e extinguir a Previcampos. Mesmo Isso foi se um aquela pedido. Pessoa só foi do Sistema Único? Não, se a pessoa sempre foi do regime próprio, né? Que a gente chama de regime próprio. Mesmo que ela tenha sido toda a vida do regime próprio, ela passaria agora para o INSS para poder acabar com o Previcampos, né? Para evitar a malversação. Mas veja bem, você está partindo do pressuposto a malversação do dinheiro da Previcampos. Para não ficar aquela coisa, apanhou, gastou, perdeu, vendeu. É isso. Quer dizer, o que é a Previcampos? Todos os servidores públicos de campus pagam, não é, uma previdência própria, que é a previdência de campus, chamado Previcampos. Então, é como se fosse ali um cofre, em que você vai colocando valores ali dentro do Previcampos. O Previcampos, em administrações passadas, teve uma malversação, ou seja, foi mal empregado esse dinheiro, teve prejuízo, e esse prejuízo é dividido. Era que a prévia antiga. Isso, esse prejuízo é dividido entre os aposentados. Todos aqueles que estão hoje na Previcampos sofreram com essa diminuição, entendeu? Do que estava lá no cofre. Por quê? Porque justamente você pega o dinheiro e aplica mal, perde parte desse dinheiro. Quem que paga essa conta? São os pobres dos aposentados. Então, para evitar essa malversação, quer dizer, esse mau emprego, esse mau uso do dinheiro da Previcampos, o que se estabeleceu? Não, vamos passar todo mundo para o INSS, que também agora está sob acusação, né, de que também houve malversação, né, porque os aposentados estavam sendo lesados com aquelas associações fantasmas, né, retirando dinheiro, valores, né, associativos, né? A gente sabe que houve um escândalo no INSS agora recentemente, né, que está sendo inclusive cogitado de ser devolvido o dinheiro e tudo mais. Agora, então, aconteceu a mesma coisa em relação ao Previcampos. Só que aí a solução encontrada foi o quê? Vamos extinguir o Previcampos, né? Só que mas deve ter muito dinheiro de caixa, então, aí passaria para o INSS. Passaria para o INSS o que sobrou. Tem um recadinho para você o que aqui, sobrou, tá? Agora, aí vou dar a minha interpretação jurídica para o caso. Eu concordo com o Supremo Tribunal Federal, que disse o seguinte: existem coisas que não podem ser modificadas. Veja bem, então, o que eu estou dizendo, existem coisas na lei que não podem ser modificadas. Por exemplo, o ato jurídico perfeito, chamado ato jurídico perfeito. Se você naquela época, você cumpriu todos os requisitos da lei, não é? Então, aquilo dali se tornou perfeito. E se tornou perfeito, não pode ser mais modificado. A perfeição não pode mais ser modificada. Você atingiu a perfeição, pronto, consolidou aquilo, tá? Então, existe um outro princípio na lei que diz assim: o tempo rege a lei. Então, a lei é regida pelo tempo. O que isso significa? Que naquela época, a lei que vigorava permitia aquele tipo de atitude ou aquele tipo de ato, aquele tipo de condução. Então, se a lei mudou, essa lei nova não pode prejudicar aquilo que foi feito antes. Você está entendendo? Então, assim, o fato do tempo reger a lei quer dizer o seguinte, que a lei que vigorava na época... Pode ser para frente, mas não pode ser para trás. Entendeu? A lei não pode voltar atrás. É a anterioridade da lei, né? Exato. Então, exatamente, você vai para frente, você não pode voltar, né? Agora, existem casos específicos e excepcionais em que a lei retroage, que a gente chama de retroatividade da lei. Mas aí é para benefício, nunca para malefício. Entendeu? E isso pode ser um malefício para os aposentados? Pode, porque... perde a política do trabalhador que... não, e não é só isso. Existem questões que, por exemplo, o servidor, ele contribuiu para um fundo, né? Nesse fundo estava previsto
um certo valor. O sistema do INSS ele é completamente diferente. O sistema do INSS, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você hoje se aposenta com R$5.000 pelo INSS, nós estamos falando do regime de previdência do INSS. Se você se aposenta com 5.000, daqui a 10 anos, esses 5.000 virou 4. Vai caindo. Com o passar do tempo, a sua aposentadoria vai perdendo vamos dizer assim, o valor daquilo que você pode comprar. O próprio sistema de inflação, né, da correção da inflação, não é suficiente dentro do INSS. Seria então, o município querer lavar as mãos? Não quer ficar Não, mais pelo contrário, o INSS, o município está brigando para manter o regime de Prev Campos. O município, ele entrou com essa ação para manter a Prev Campos. Quem está querendo acabar com a Prev Campos é justamente o Ministério Público. Por quê? Por causa da malversação. Quer dizer, o Ministério Público aí representando o Estado do Rio de Janeiro. É uma então, assim, boa elite o Estado, para acompanhar, né? Nós temos que acompanhar isso de perto, porque muitos dos nossos sindicalizados estão lá dentro dessa situação, né? Sentar, entendeu? né? Então, assim, existe uma possibilidade de desaposentação, mas em casos muito específicos e que tem que, evidentemente, trazer melhoria para aquele que vai ser desaposentado. Mas nós precisamos respeitar certas liturgias, certos procedimentos, como, por exemplo, essa situação que eu acabei de falar, o ato jurídico perfeito, né? O tempo que regia a lei naquela época, não é? Então, essas coisas precisam ser preservadas. Eu nem falo mais na questão do trânsito em julgado, porque a coisa julgada também era considerada intocável. Hoje em dia não é mais realidade. Dentro do direito, a coisa julgada agora se relativizou um pouco, né? Existem ações revisionais, ações de reincidência, que a gente pode voltar a discutir aquilo que foi julgado anteriormente. Então, antigamente, a gente falava o ato jurídico perfeito e a coisa julgada não se mexe, mas ainda se mexe. E também existe uma questão aí que é a prescrição, né? Porque está se discutindo questões que voltam no tempo para mais do que 10 anos, entendeu? E existe aí um prazo prescricional de 10 anos. Em alguns casos é bom. Em alguns casos é bom. Entendeu? Exatamente. Porque às vezes o prazo é muito pequeno. No caso de previdência, a gente tem um prazo decadencial que seria de 10 anos, né? Então, você cai do seu direito a partir de 10 anos. Então, tem coisas que já estão solidificadas, consolidadas. O que a gente fala, o tempo, ele acaba consolidando certas coisas, né? Então, eu acho que vai ser uma discussão muito interessante isso daí, e eu acho que é um tema para a gente desenvolver em outros programas. Também acho, tá perto da gente terminar, né? Programação boa, né, Gabriel? Cheguei aqui toda espantada e tudo. Gabriel, como é que vai ser? Mas as coisas já são normal. Gabriel funcionou muito bem aqui na técnica. Josiel chegou atrasado, meio agitado do banco. Correu tudo bem, né? Trouxe um zinho para nós. Que isso, nós agora somos vizinhos, Ele passa lá no asfalto, eu posso ver tudo. Então, doutor Rodrigo, excelente. Doutor Rodrigo tem todo um dom de professor, né? Todo um dom de professor, uma pessoa bem antenada, bem inteligente, né? Eu acho assim que o pessoal que está ligado aí à enfermagem tem que explorar isso, né? Buscar mesmo, né? A gente, assim, pouco com Deus é muito, e nós temos esse propósito de Deus na vida, que é o sindicato. Nosso site é sindicatodaenfermagem.com. O seu vídeo vai para lá. Quando quiser mandar matéria pra gente, a gente envia pra lá. Tá começando timidamente, mas estava conversando com o pessoal aqui. Faculdade de Marketing Tecnologia, eu quero aplicar isso. Porque eu tô tão viciado em ficar estudando, que eu não tô dando tempo de trabalhar aquilo, né? Tá na hora da gente começar. Mas é bom sim aplicar. Trabalhar. E o senhor tem uma experiência muito boa, né? Obrigado. Tanto que eu posso. É porque eu penso que o senhor está muito ligado ao contingente também do bairro ali, também, né? Das classes, e isso traz a procura, a demanda, né, doutor Rodrigo? É verdade. E eu fico vendo assim, a gente recebe tantas pessoas intelectuais. Aqui de Campos tem um nicho de pessoas muito intelectualizadas. Tem que usar mais isso, aplicar mais isso, porque do outro lado também a gente acaba sendo um pouco fechado. Só aquela
notícia da hora, né? Em pouco tempo. Universalizar mais, né? Universalizar mais, né? Nós estamos nesse tempo de universalizar. Falar aí sobre tudo que está acontecendo no tempo. Eu quero agradecer muito a Deus por sua vida, por o Senhor estar no meio de nós, estar conosco. Obrigado por eu estar aqui nesse dia, porque tudo é batalha. Aí nós temos aqui a Márcia, o Lucas, a Cíntia Sobrinho, o Arthur, o Matheus, a Laura, Paulo Paixão, o Austin Rodrigues, a Bianca. Eu vi que o Anderson estava aí também. Eu quero agradecer por todos que participaram e que vão participar conosco ainda, porque essa live vai alcançar muitas pessoas, né? Eu tenho certeza. Mandar um abraço pro Edinho, ele ligou para mim assim que a programação começou. Qualquer dia Edinho vai estar aqui conosco também, né? O programa, seja bem-vindo quem quer compartilhar o bem, né? Quem quer compartilhar conhecimento. O conhecimento não nos foi dado para ficar guardado. Rodrigo, o senhor com a palavra. Quero mandar um abraço pro meu amigo Germano Santos. Um abraço. E Japona apareceu. Agradecer Edmar Pitac, porque ele me deu o telefone lá do vereador, que é presidente da Câmara, Fred Rangel. Eu mandei a mensagem, agora o nosso bairro está lá limpo toda semana, estão limpando, tirando os matos, que é esse quintal baldio, então foi legal. Né? Isso aí. Né? Olha, eu queria agradecer demais, Rosane, muito mesmo, a oportunidade, agradecer ao Germano aqui, né, da rádio, da rede, né, da rede toda de TV e rádio Aurora, e também agradecer a você, agradecer essa oportunidade maravilhosa da gente poder trocar essas ideias, né? É sempre um engrandecimento, eu acho que é um aprendizado muito grande poder trocar essas ideias, poder, né, estar aqui conversando. E eu gostaria muito que as pessoas que nos assistem, Rosane, nos dessem um feedback, né? Manda uma mensagem sobre o que você pensa a respeito, né, dos temas que nós tratamos aqui, o assédio moral, a questão da Marília Mendonça, a questão das guerras, a questão agora da desaposentação, né? Tudo isso. Manda mensagem pra gente, dá um feedback. Informação, né? Essa questão da desaposentação é uma questão muito forte. Muito forte. E muitos servidores nem sabiam. O pessoal do conselho da Prev Campus participa aqui, o procurador dá uma moral aqui pra gente, participa, fala, né? Isso. Participa por aí mesmo. Muito importante. Né? Solta uma nota, nós somos muito ouvidos. Entrou ali uma amiga, a Francisca Gesteira. A Francisca Gesteira entrou ali, ela trabalhou conosco lá no PU do Estado, trabalha na clínica aqui da polícia, muito amiga mesmo, tá ligada, a Márcia. Então nós fomos muito bem acompanhados. Nós temos uma lista imensa de amigos e amigos que trabalham, que fazem as coisas acontecer com muito conhecimento. Na terça-feira, se Deus quiser, nós estamos aqui. Doutor Rodrigo, eu sei que assim, use e abuse, mas quem dera que o senhor pudesse estar sempre mais com a gente, que o senhor tem seu jornal, né? Também. Tem o jornal Amanhecer, né? Amanhecer, então, a rede quem Amanhecer. Dera, peça a Deus, né? Porque é uma excelente companhia, um parceiro excelente para programação, né? Que bom, agradeço. Foi muito bom o programa, graças a Deus, graças à sua vinda aqui. E graças a todos que participaram conosco. Um abraço para vocês. Terça-feira, das 16 às 18, porque nós vamos estar aqui. Se Deus quiser, em nome de Jesus, como diz Germano Santos ensinou para nós aqui, já deu tudo certo em nome de Jesus.